como que essa mulher, ela surgiu? Que mulher é essa que a gente está falando, né? A gente está falando sobre o ser mulher sempre que a gente existe enquanto uma na sociedade. Transmissão é aquilo que os traços e as ruínas do que falha. O que está querendo falar? Ela tem uma vagina? Ela tem um cromossomo XX? Né? É algo além disso que está sendo transmitido. A mulher perfeita é essa, a dama na mesa, a puta na cama. Muitas vezes, nem essa cisão não é sustentada na mesma mulher. E como é que fica isso para nós, mulheres? Calar uma mulher é uma arma contra ela, né? E bora conversar, né? O tema de hoje que nós vamos discutir, nós vamos conversar, é mulher, dama na mesa, puta na cama. E aí, como é que essa frase, né, ela chega até nós, ela se reproduz? Como é que a gente pode pensar também o que passa, né, o que se transmite de mulher para mulher? E o que a psicanálise tem a dizer sobre isso? Bora conversar? Acho que a primeira coisa que a gente pode pensar, né, relacionada a esse tema, é a ideia de transmissão, né? O que é transmissão, né? De que transmissão é essa que a gente está falando? E aí a gente já pode começar diferenciando um pouco transmissão, que é uma palavra muito cara para a psicanálise, né? De educação, de ensino, de aprendizagem. Parte do transmissão que mais me impacta sempre pensar, e eu acho que o apreço da psicanálise, inclusive, em lançar mão dessa palavra tantas vezes, né? Porque quando a gente fala de transmitir a psicanálise, a gente vai dizer que a psicanálise não é ensinada, né? Ela é transmitida, é a ideia de que esse verbo garante uma certa atividade dos dois lados, daquele que diz da psicanálise e daquele que está escutando da psicanálise ou daquele que se propõe a estudar a psicanálise, e me parece que é isso que a gente quer quando a gente diz da transmissão de um ser mulher. Porque a gente vai discutir ao longo do nosso vídeo hoje, é importante a gente trazer esse caráter de uma atividade do que se transmite de mulher para mulher. E aí eu acho que na psicanálise cabe a gente entender que tem uma transmissão ali de um inconsciente, uma transmissão inconsciente. Nem sempre sabemos que estamos transmitindo e estamos transmitindo, né? A gente está falando sobre o ser mulher sempre que a gente existe enquanto uma na sociedade, né? A gente está transmitindo ativamente e alguém está recebendo ativamente sobre isso sempre que colocamos corpos de mulheres no mundo. Eu estava, né, até para a gente fazer essa discussão, eu estava lendo um pouquinho, tem um livro que eu acho que de uma psicanalista, Ana Costa, Corpo e Escrita, Relações entre Memória e Transmissão na Experiência. Ela traz que a transmissão é aquilo que os traços e as ruínas do que falha. O que se transmite é aquilo que falha justamente no ensinamento, o que falha nisso que vem como um conhecimento a ser ensinado ao outro. E ela continua, e foi aí que eu achei que faz um link bem interessante com isso que a gente vai discutir, que é o que ela traz, que é o que não funciona nos modelos identificatórios. Eu achei assim, uma síntese muito boa para a gente pensar como que nessa transmissão, né, que se dá de geração para geração, ou mesmo intergeracional, como é que cada mulher, né, então cada criança, menina, mulher, foi dando destinos e foi criando consigo mesma um modo de ser mulher que pode ser espelhado no que foi ensinado por outras mulheres, mas ainda assim há um traço de singularidade, que eu acho que volta nisso que você trouxe, Jaque, disso da atividade, né? A transmissão é aquilo que convoca e um fazer ativo, então algo de um improviso com o que não me deram, que não puderam me dar, e não puderam dar porque aí a gente entra um pouco, né, assim, na psicanálise, não puderam dar porque é da ordem, pensando que isso que falha é o que a gente não consegue colocar em palavras, né? Eu fiquei pensando um pouco num jeito de dizer isso, assim,
acho que talvez é aquilo que não está explícito, o que está nas entrelinhas, e é justamente isso que vai que fica contraditório, tem algo que fica maldito, a criança ela não entende, é algo de um enigma, que ela vai ter que dar uma simbolização própria para isso. Sabe, essas falas, assim, de que não, é como se aqueles que exerceram a função de parentalidade, né, então os pais que ensinaram algo, estranham um destino outro que essa criança deu. Então, de onde vem isso? Não, essa menina puxou isso não sei de onde. I didn't raise you to be like this. I didn't raise you to be the kind of girl who sleeps with someone else's husband. You slept with Dad when he was with Sherry. He wasn't married to Sherry. He was engaged, and she was pregnant. So this is all my fault? I set one crappy example for you and you have no choice but to follow in my footsteps? E acho que é interessante ver como que, se não está nessa primeira geração, na paternidade, nos que exerceram a paternidade, só olhar um pouquinho ao redor, que vai ter alguma figura ali, seja uma avó, seja uma tia, uma madrinha, uma prima, uma professora, uma amiga, alguém que vai, de alguma forma, transmitir isso de, olha, eu consegui dar um destino próprio para isso que a gente não sabe o que é. E aí, o que você faz com isso? Quando você diz das coisas que estão nas entrelinhas, das falas das entrelinhas e das falas ditas, porque a ideia, acho que a gente pode desdobrar isso pensando, né? O que está dito e o que está na entrelinha? Não que a gente consiga aqui responder isso de forma... Porque a gente não consegue, na verdade, nem a primeira pergunta toda, assim, né? Acho que quando a gente fala desse que falta, a ideia é essa. Falta, inclusive, respostas para dar conta disso tudo. Mas eu acho essa questão boa, assim, do que está sendo dito, né, sobre esse ser mulher. E aí até o ser, a gente já pode questionar se tem um ser mulher, né? Mas o que está sendo dito nas linhas e nas entrelinhas. Quem é essa mulher na história? Quem é essa mulher que nós estamos falando aqui, pensando uma concretude histórica, que aí eu acho que é o que a gente pode pensar nessa imagem que você trouxe como que está na linha, mas qual o efeito subjetivo disso, que é o que está na entrelinha? O que eu faço com isso que fizeram de mim, né? Eu acho que seria interessante a gente prestar atenção no prefixo, né, da palavra transmissão. O que significa trans, né? Significa ir além de, né? Significa uma passagem, ou seja, aquilo que a gente transmite, né, tem algo ali que está para além do que está posto. É sempre algo de uma travessia sexual. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Uma criança, quando nasce, aliás, antes da criança nascer, né, ela já é falada, ela já é nomeada. E qual que é a primeira forma que a gente nomeia essa criança? Na ultrassom, né? O médico fala, né? Isso é uma menina. Né? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo nomear o órgão sexual dessa criança? Ele está querendo falar, ela tem uma vagina? Ela tem um cromossomo XX? Não. Né? É algo além disso que está sendo transmitido, que começou a operar aí. Né? O que está operando aí? Né? Está operando... Por que os pais ficam tão curiosos para saber o sexo da criança? Né? Não se trata só de saber qual órgão genital que essa criança tem, mas se trata também de como que eu vou inserir essa criança na sociedade. Quais são os direitos e deveres que ela vai ter? Qual que é a direção que eu vou dar para ela? A gente está falando aí de algo que passa pela cultura, mas a gente está falando também de como que esses pais lidam com isso é uma menina. Né? Porque isso é uma menina, ele dá conta de um monte de coisa socialmente, mas ele não dá conta de um monte de outras coisas que ficam nas entrelinhas. Né? E que cada pai ou mãe vai lidar com isso de uma forma específica. E para além disso, né, quem recebe essa herança, né, e não recebe de forma ativa, né, ela vai fazer algo com o que falta. Né? Ou seja, eu vou fazer algo com isso é uma menina. Né? Calma aí, eu sou uma menina, eu vou construir algo com isso. Né? E aí a gente já começa a falar de algo que é muito importante a gente situar, né? Que se a gente está falando de mulher, que mulher é essa que a gente está falando? Né? Ou seja, a gente está falando aqui de gênero, a gente não está falando de algo natural, a gente já começa a entrar nesse terreno. Deixa eu fazer um parênteses, porque eu acho que é muito legal essa imagem que você trouxe, né,
da revelação do sexo do bebê, porque não sei se vocês têm visto, polemizou esses tempos aí no Twitter, a reação de alguns pais quando descobrem naqueles chás revelação que é menina. E o pai fica visivelmente triste. 3, 2, 1. Né? Então, é sério. Tô rindo pra chorar. Rindo de nervoso. E aí, quando é o contrário, quando dá menino, o pai sai para comemorar com os amigos e deixa a mãe do bebê lá, assim, com cara de pastel, e ele vai comemorar com os amigos homens. Não, gente, mas imagem, acho que a gente pode recuperar frases, assim, me veio, né, que imagino vocês já devam ter escutado. O primogênito eu queria muito que fosse homem. O segundo, tudo bem ser menina. Mas o eu primogênito... até perdoo se a segunda for mulher. O primogênito que seja o homem, né? Que é isso, né, Bárbara, do que você está trazendo. Não, não é possível que aquele cara ali está comemorando que tem um pênis no menino. Não é só pelo aquele órgão, né? Eu acho que é isso que você está contando com a construção do gênero. Tem toda uma construção da ideia de poder em torno dessa imagem do nascer homem. E bom, acho que um dos nossos intuitos na nossa conversa hoje, né, é porque assim, quando a psicanálise vai falar sobre mulher, né, muitas vezes ela acaba falando pouco sobre a questão do gênero, né, ou deixando isso de segunda mão, assim, de escanteio, né, lá no fundo, né, e respondendo até uma crítica, né, nosso posicionamento, respondendo uma crítica que é feita à psicanálise, de que ela acaba não se situando historicamente. E quando ela deixa de se situar historicamente, ela deixa de ser ciência, né? Vira mais uma religião. Bom, como é que essa mulher foi criada? Essa mulher que a gente está falando aqui hoje, né? Essa mulher que tem que escutar, que tem que crescer escutando que uma mulher é dama na mesa e puta na cama, né? Como que essa mulher, ela surgiu? Que mulher é essa que a gente está falando, né? Essa construção, né, desse gênero mulher que a gente entende hoje, né? Ele se deu na passagem do feudalismo para o capitalismo, né? Estou me utilizando aqui da Silvia Federici, principalmente do livro O Caliban e a Bruxa. Bom, aí vamos lembrar que nessa época aconteceu uma pandemia, né? A tal da peste negra, que dizimou de 30% a 40% da população europeia, né? Bom, e como não tinha perspectiva de vacina naquela época, né, as pessoas não tinham por que se isolar, né? Não tinha essa ideia que a gente tem hoje, né? Então, diante disso, o que aconteceu? As pessoas perceberam que tinha gente morrendo todo dia, resolveram, poxa, eu quero viver mais, trabalhar menos. Foi uma época que o Marx fala que foi a era de ouro do trabalhador, assim, onde houve uma diminuição de uma desigualdade social. Diante disso, a elite olhou assim, opa, calma aí, né? Alguma coisa está errada. A Igreja Católica, junto com a elite, juntaram para fazer a chamada contra-revolução. Eles perceberam que, se houvesse um enfraquecimento da relação entre homem e mulher, haveria um enfraquecimento das lutas sociais, né? Então, começou a se criar uma série de políticas sexuais para fazer, vamos dizer, uma construção de uma diferenciação. Como é que na prática, né? Políticas sexuais eram essas, né? Bom, aconteceu um incentivo dos estupros coletivos. Silvia Federici fala que a cada 3 homens, assim, 1 a 2 já tinham tido essa prática nessa época. Os bordéis foram criados nessa época, incentiva a prostituição, enfim. Começou aí toda uma separação, né, do que é coisa de homem, o que é coisa de mulher. Né? O trabalho, vamos dizer, do homem se tornou a produção, o mundo público, né, e o da mulher, a maternidade, a reprodução, o privado. Né? Agora, como é que a gente faz essa mulherada ficar dentro de casa e aceitar que a maternidade é tudo na vida delas? Né? Como é que a gente consegue isso, né? Esse processo que a gente chama de domesticação da mulher. Como que ocorreu essa domesticação da mulher? Bom, teve toda uma
vamos dizer assim, uma construção de mulher que se deu aí, mas a gente tem que lembrar da Santa Inquisição, né, da caça às bruxas. A gente tem que lembrar que por mais de 2 séculos houve torturas e extermínios de mulheres, mas não todas as mulheres, né? Quais mulheres que foram torturadas e exterminadas? Eram as putas e as bruxas. O que são putas e bruxas? Eu vou pensar, trabalhar aqui a ideia mesmo da bruxa, né, que a gente tem, né? Do caldeirão lá cozinhando, né? Vamos lembrar que, na verdade, essa bruxa, né, era uma mulher que tinha muito um saber, um conhecimento sobre as ervas. Nessa época, essas mulheres elas detinham conhecimento sobre as práticas abortivas. Foi nessa época que o aborto, inclusive, começou a ser visto como um crime, criminalizado e proibido. Elas tinham conhecimento sobre a questão da reprodução, métodos que, vamos dizer assim, impediam, inclusive, a mulher de reproduzir. Elas tinham uma série, eram as curandeiras, né? Mas não era só esse tipo de mulher, né? Eram as mulheres hereges, as mulheres desobedientes, as mulheres que trabalhavam fora do lar. Acho que também ressaltar, Lourão, que eram mulheres que possuíam uma pequena quantidade, elas eram autossuficientes. A Federich, ela traz que elas tinham uma pequena quantidade de terra, elas tinham essa autossuficiência e essa independência material e produtiva da sua força de trabalho, né? Então, eram mulheres independentes e que tinham, até o momento em que elas começaram a ser perseguidas, então se tornaram esses seres errantes, né? Esfomeados e famintos, como os filmes trazem. Inicialmente eram mulheres que tinham o seu cercamento, né? Que é o que a Federich vai trazer, que houve uma política de expropriação das terras, das mãos, enfim, ela traz todo um processo, né? Também de como que se deu no período feudal, que não foi somente com o início, né? Assim, do sistema capitalista, como que a herança ela era passada, inicialmente as mulheres recebiam herança. E a partir de determinados decretos da igreja, com o intuito de concentração da propriedade privada, as mulheres começaram a não terem direito de herança. Então, para que elas tivessem alguma subsistência, elas tinham que se casar. Para além também dessa imagem, a bruxa de 71. A bruxa de 71, ela era a que tinha sempre uma moedinha para dar para o Chaves e para a Chiquinha. E ela era uma mulher que morava sozinha. Ela morava sozinha. Alguns poucos episódios, acho que eu me lembro de um que eles entram na casa dela e eles imaginam uma coisa sombra, aquela coisa caindo aos pedaços, enfim, e não, é uma casa toda no esmero e enfim, uma casa, não sei se dizer rica, mas talvez para aquele lugar, né, na vila que eles moravam, a bruxa de 71, ela era independente e tinha dinheiro. E só para finalizar, assim, essa questão da puta, né, lembrar assim, né, bom, o que a gente pensa com a puta, né? A primeira coisa que a gente pensa é em relação à sexualidade, né? Então, é uma mulher que ela não tinha essa sexualidade voltada para o outro, né? Uma mulher que consegue acessar o próprio desejo, digamos assim, ter prazer. Mas a gente lembra também da prostituta, né? Que é uma mulher essas mulheres que precisaram transformar o seu corpo no meio de trabalho, no meio de sobrevivência, né? Diante de todo esse cenário, né, a gente já sabe os motivos disso. As bases da nossa sociedade ocidental, né, do nosso modo de vida capitalista, elas são misóginas, não são só misóginas, né? A gente sabe que tem preconceito racial aí, monstro, mas aqui a gente está pontuando a questão da misoginia, para entender que isso que constituiu a nossa sociedade nos constitui também, né? Isso está pautado na repressão da sexualidade feminina, né? E está pautado nessa obrigatoriedade da maternidade. De alguma forma, isso daí vai gerar uma divisão, uma divisão assim no nosso inconsciente. Por um lado, calma aí, dama na mesa, por outro, puta na cama, se eu tiver prazer na cama, parece que isso daí é apedrejado.
E, por outro lado, parece que a mulher que é valorizada na nossa cultura é a tal da bela, recatada e do lar, né? E aí, como é que fica isso para nós, mulheres? Why do you always have to talk about sex like that? Because I can. Okay, girls, simmer down. Mommy hasn't had her caffeine yet. I can't take this anymore. Oh, hey, frittatas. Sex is something special that's supposed to happen between two people who love each other. Or two people who love sex. Oh my God, you're such a... A what? Acho a frase da Bárbara muito boa, assim, de que a psicanálise, se ela não é em alguma medida historicizada, ela é religião, né? Assim, fica parecendo realmente uma abstração que paira, né? E quando a gente está fazendo esse apanhado, né, histórico aqui, social, cultural mesmo dessa mulher, a gente está situando, né, as bases de uma sociedade ocidental. Para além da questão da divisão do sexo que a gente está trazendo, tem uma divisão de raça. Eu acho que a gente não vai conseguir entrar nisso agora, porque é uma temática muito complexa e que merece um vídeo só para ela. Mas eu queria deixar a indicação de um texto da Lélia Gonzalez, que chama Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Tem 2 livros, né, que eu gosto muito, que é o Tornar-se Negro, da Neuza Santos, e o da Isildinha Batista, A Cor do Inconsciente, né? Que são textos que ajudam a entender um pouco essa diferenciação, esse outro recorte. Mas por que eu estou trazendo esse ponto? Porque no texto da Lélia, o Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, a gente vai entender que essa cisão que nós estamos trabalhando, da dama na mesa e puta na cama, ela é um privilégio da mulher branca. A mulher preta, ela é só a puta na mesa, puta na cama, empregada doméstica. Para ela não cabe o lugar da dama da sociedade, que ainda cabe a mulher branca. Ou seja, ainda nesse lugar de opressão, a gente poderia pensar em várias outras opressões e violências dentro do mulher, né, desse termo mulher. Acho que é importante a gente fazer essa localização para a gente colocar que isso está dado, e que nós reconhecemos esse processo, né, assim, de que existe essa divisão. E aí, pensando isso, né, de como esses sistemas vão se articulando para criar um certo lugar, um status quo dado a essa mulher. E que qualquer noção disruptiva com isso lança a mulher nesse mesmo lugar das bruxas, que a Silvia Federici contou, né, esse lugar de quem merece ser queimada. Se não merece ser queimada literal, jamais na fogueira, merece ser queimada, até esse termo é legal, né? Nossa, fulano se queimou demais, deu pro Beltrano, se queimou com a turma toda, tá queimada, né? Ótimo. Tem esse imaginário, a gente se referia assim, né? Se refere ainda, né? A mulher que de alguma forma ousa romper com esse lugar dado por essas construções que vocês estão trazendo, né? Se esse é o lugar dado, qualquer coisa que saia disso joga a mulher na fogueira ainda hoje. E eu acho que é isso, né, que a gente escuta na clínica. Eu consigo ouvir e me lembrar de vários relatos de amigas, do próprio consultório, meus, de como essa cisão, ela é tão complexa, ela é tão instaurada, que ela, apesar de... A nossa sociedade tem esse dom, né, o dom da hipocrisia, de que apesar de se dizer isso, a mulher perfeita é essa, a dama na mesa, a puta na cama. Muitas vezes, nem essa cisão não é sustentada na mesma mulher. De que a mulher é a dama na mesa, e quando ela resolve, ainda que dentro dos moldes dessa sociedade, ser a puta na cama, ela é reprimida. Não, mas espera aí, você faz isso? Você não pode fazer isso. Não, assusta uma mulher que mesmo seguindo o roteirinho, então tá, eu vou ser a puta na cama, faz isso. Não pode. Porque é difícil sustentar esse lugar de ver numa mesma mulher essas duas coisas, né? Uhum. De forma que tá sempre errada. Eu acho que essa é a misoginia, né? De forma que tá sempre de saída tá dado que vai ser, que não vai dar conta, né? E aí é muito adoecedor quando a gente pensa quando a mulher se entrega a esse sintoma de tentar dar conta, né? De tentar dar conta desse imaginário, né? A gente escuta muito eu escuto muito esse adoecimento no consultório, assim, de mulheres que
quase literalmente se matam em procedimentos estéticos, se matam se doando a essa família, a esse homem, tentando dar conta do que seria esse imaginário dessa mulher. Então, ela tem que ser independente, ela tem que ser dona de casa, ela tem que cuidar bem, uma boa mãe, ela tem que se manter bonita e jovem, ela tem que. Uma análise, né, uma psicanálise, ela faz muito esse trabalho de colocar o sujeito, né, para se apropriar da sua sexualidade, né, para fazer algo com isso, né. Um dos maiores efeitos, né, de tudo isso que a gente está trazendo, né, dessas bases misóginas, assim, da nossa cultura, é a dificuldade que as mulheres têm de sair dessa posição de amada, de objeto. Como a mulher está presa nessa necessidade do amor do outro, né? E essa dificuldade de fazer uma travessia mesmo, né? De fazer essa passagem, uma posição de desejante, de quem toma decisões, uma passagem para um lugar de sujeito. Essa passagem, né, dessa posição de amada para desejante, ela pressupõe uma autoridade sobre o próprio desejo. Que, inclusive, essa autoridade que cria vamos dizer assim, uma autenticidade na pessoa, né, que possibilita que a pessoa crie, inclusive, com isso. E aí eu queria trazer uma questão que, na verdade, quem pôs ela para a gente foi a Marina, o nosso super-eu, a pessoa que faz esses vídeos, que edita esses vídeos para a gente, né? O nosso quarto elemento aqui, ela colocou uma questão para a gente muito interessante, né? Quando a gente estava tendo essa conversa, né? Ela falou assim, mas e aí, isso daí também vale para mulher trans? Vamos lembrar que o que o sujeito trans faz, né, é rejeitar a sua identidade sexual social. Ele rejeita isso e ele renegocia essa inscrição simbolicamente. E o sujeito trans, ele aponta uma coisa muito importante para a gente, né? Que essa renegociação, ela passa pelo outro, ela passa pelo reconhecimento social. Isso é muito importante para a gente não pensar. A gente fala muito em análise, assim, nossa, assumir o próprio desejo, bora lá, assumir essa posição desejante, como se isso fosse independente do outro, né? Isso é impossível, né? Do isso reconhecimento, passa, assim, né, da ordem, do contexto social. Sim, o desejo do sujeito trans, ele revela que a sexualidade, a diferença sexual, ela é uma questão aberta, ela é uma questão em constante renegociação. Né? Então, a Butler, ela brinca com uma frase do Lacan. Lacan fala assim, o outro não há garantias, né? A gente não tem garantias do grande outro, né? E ela vai dizer assim, não, o gênero não há garantia. Né? Ela brinca no sentido assim, e essas duas afirmações, elas são verídicas e conversam. Né? Ela vai dizer assim, olha, na verdade, assim, todos nós, né, a gente passa uma vida inteira renegociando a nossa sexualidade. Por quê? Porque a minha sexualidade não tem a ver só com o meu órgão sexual, com o meu cromossomo. Ela tem a ver, sim, com esse olhar do outro, com essa transmissão, com esse laço social, né? Com aquilo, ela tem a ver com direitos, tem a ver com deveres, tem a ver com uma máscara, tem a ver com uma performance. E aí, tudo isso, né? Vale, a gente fala hoje, né? Essa historinha toda, ela atravessa a mulher trans, ela chega até a clínica, né? E eu vou dizer sim, né? Porque tornar-se uma mulher, né? E aí trans, cis, é sempre esse tornar-se, né? Ou seja, essa construção, ela tem a ver, sim, com tomar para si essa sexualidade, né? Com assumir esse próprio desejo, com pagar o preço disso, né? Tentar fazer essa reinscrição simbólica. E isso não se dá sozinho. Inclusive, é por isso que a gente vai para uma análise, né? O analista, ele representa esse grande outro, ele representa essa cultura, né?
e um possível novo diálogo com a cultura. Como que essa diferença com o outro, que pode ser, ela pode ser representada, encenada, articulada, de infinitas possibilidades, né? Mas como que o gênero, com esse binarismo homem-mulher, ele serve, como a Gayle Rumby traz, como uma ferramenta de criação de uma dependência entre esses dois papéis, né? E também como uma repressão à homossexualidade. Então, há uma ainda, vamos só acrescentar aí também que essa diferença sexual, ela tem que sustentar essa heterossexualidade. Tá difícil ser hétero, menina. Essa ideia que a gente trazia no começo de uma atividade, né, e que eu pontuava do inconsciente, isso tudo que a gente está fazendo desses desdobramentos da clínica, não é pensando em trazer a psicanálise como a solução para todas as questões de gênero, né, longe disso. Acho que ela é uma chave de leitura dessas questões, né? Uma chave de leitura que propõe também uma prática clínica, uma prática política. Quando a gente diz da atividade que há, inclusive, na transmissão, é a compreensão de que é uma atividade, muitas vezes, inconsciente. Então, a mulher, né, que chega ao consultório, que chega à clínica, ou que está no mundo vivendo os desdobramentos vivendo os efeitos disso que foi feito, né, de como ela apreendeu, de como ela se relacionou com esses imaginários que a gente está trazendo da mulher, ela tem dentro da clínica a possibilidade de se haver com isso. E dar esse lugar de ativo, de atividade, é dizer, opa, mas eu passei esse tempo todo buscando isso e não tem. Então, peraí, o que eu quero? Ou seja, tirar isso de uma esfera só inconsciente e trazer para a consciência mesmo, nesse processo de análise, de um reconhecimento desse processo e um fazer algo com isso. Dar um destino a isso de uma forma mais consciente, de uma forma mais dona do seu desejo, vamos brincar assim, né? Dona do seu desejo no sentido de não que a gente vai dar conta disso, mas de poder escolher, né? Não colocar esse lugar da mulher como uma mera fatalidade, que ela tenha a possibilidade de escolher dentro da sua própria história, que é o que muitas vezes a gente não vê, a possibilidade de escolha da mulher sendo colocada como um fato, né? O que é dado como escolha, às vezes fica como essa da ordem da escolha, mas sem conhecer o que está para além disso. Porque como esse sistema, né, de opressão e de uma institucionalização, de uma hierarquia de gêneros, ela engole possibilidades, tanto de um lado quanto para o outro, né? Quando você estava trazendo sobre isso da fala, né, na clínica, e a potência disso, na Caça às Bruxas, um dos elementos usados para silenciar as mulheres, então, para criar esse horror de ser mulher e das trocas, das falas de uma mulher com a outra, eles usavam, era uma arma de tortura mesmo, uma coisa com a cabeça, assim, que vinha com um ferro na língua. Então, se elas falassem, se elas tentassem verbalizar o que for que seja, elas tinham a língua perfurada. Can I ask you a question, Lydia? What is it? Do you want us all to be silenced? No. No, I don't. Acho que essa imagem dessa arma de tortura, né, talvez
reafirme aqui a importância dessa conversa e da psicanálise, né? Falar é potente, tanto que calar uma mulher é uma arma contra ela, né? E bora conversar, né? Porque, inclusive, as conversas entre as mulheres, ela foi desmoralizada, né? Culturalmente. É fofoca. Sim. Acha que a gente tá fazendo fofoca aqui. Nós estamos aqui. Tudo fofoqueira, essas mulheres aqui. Um bando de fofoqueira. Lembrar que essa palavra, né? Essa palavra gossip, né? Ela surgiu, vamos dizer assim, ela com esse duplo sentido, né? De amiga e de fofoca, né? Durante esse momento, né? Nessa época, né? Não foi à toa, A a desmoralização da solidariedade, da relação entre mulheres. Porque separadas, somos mais fracas. Vamos pensar em Gossip Girls, né? Relação de como que a mulher ali foi desenhada, né? Fofoqueira, maledicente, interesseira, nananã. Para finalizar, eu acho que a gente já... Bom, nós demos várias referências aqui ao longo dessa conversa, né? E eu queria dar uma referência literária, de um livro literário, mas acho que traz um pouco disso, dessa transmissão de mulher para mulheres, que é transmitido ou não, né? Que é esse da Aline Bay, Pequena Coreografia do Adeus. Né? Um livro muito gostoso de ler. E um filme também, para a gente pensar essa mesma questão, né? E aí já trazendo como protagonista uma mulher trans, que é o Lawrence Anyways, ou Laurence Anyways, do Xavier Dolan, ou Xavier Dolan, enfim, que é super bacana também, trilha sonora maravilhosa, vale muito a pena ver. Dá para assistir domingo à tarde ou não? Porque os filmes da Bárbara, a gente tem que perguntar assim, quando a Bárbara vai indicar filme, gente, eu já vou falar. Dá para assistir domingo à tarde? Ou eu atesto. Responde, eu atesto. Não Rafael. adianta o que ela vai responder, eu atesto. Dá para filme de domingo à tarde. E prepara muita pipoca, porque são 3 horas, mas que vão passar assim. É muito gostoso. Uma delícia.